Podemos entregar nosso caminho ao Senhor e confiar que Ele fará sua boa, perfeita e agradável vontade a nosso respeito. Dia 27 de junho. Abra os olhos da fé. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Todos nós já sentimos medo em algum momento de nossa vida. O medo, na verdade, é um dispositivo natural do corpo humano que muitas vezes nos ajuda, sendo um mecanismo de autopreservação diante de ameaças que vão além de nossas capacidades. Ocorre que, na palavra de Deus, aprendemos que o medo pode muitas vezes ser fruto da falta de fé. Então, aquilo que era natural e bom torna-se ruim, porque o inimigo é cruel e implacável. Ele usará o medo para limitar, neutralizar e até mesmo escravizar nossa mente. Hoje, muitos estão paralisados pelo medo. Medo da morte, de enfermidades, da solidão e até mesmo medo de conquistar, viver novas estações. O medo impede você de vencer, pois o trava antes mesmo de lutar. No texto que lemos, Paulo diz isso a Timóteo, seu filho na fé, para empoderá-lo a fim de enfrentar as dificuldades e batalhas que teria pela frente. O fato é que você irá se deparar com lutas, conflitos e situações adversas, mas entenda que a batalha já está ganha quando você confia em Deus. A confiança vence o medo. Quando você entende que sua vitória vem do alto, deixa de ser levado pelas circunstâncias. Quais são os seus medos? Uma vida plena envolve entrega, portanto, deixe-os ao pé da cruz. Salmos 37, versículo 5 diz: Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Quando qualquer dúvida pairar sobre o seu coração, lembre-se disso. Apegue-se à palavra, pois nela há um poder sobrenatural para transformar sua história. Feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. Palavra-chave de hoje: vença. Leitura bíblica, Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de 4 soldados para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite, antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: Agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria,
a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: Você está maluca? Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente, eles abriram a porta. E quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. A morte de Herodes. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores da cidade de Tiro e de Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei. Sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: É um Deus e não um homem que está falando. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu, comido por vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Muito obrigado, tenham um ótimo dia e que Deus o abençoe.